do Senhor, meus amigos, professores, estudantes da Palavra de Deus. Estamos nesta feita para nós falarmos, conversarmos sobre a nossa lição número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Nós temos como texto áureo Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós como cristãos, nós não estamos vivenciando a nossa vida só na terra, mas dia após dia nós mantemos uma vida de oração, jejum, leitura da palavra de Deus, que são as nossas marcas. Nós vamos à igreja, nós nos iluminamos através da pregação do evangelho, do louvor, e tudo isso por quê? Porque nós temos uma esperança, e a nossa esperança é o aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus. Então, essa lição é uma lição para o querido professor, conversar na sua classe sobre a esperança, e nós não podemos perder a esperança. Por isso, a nossa verdade prática, ela fala assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então, nós temos uma jornada de fé, e eu gosto sempre de falar esta palavra fé. A fé, ela nos firma, a fé, ela tira toda a dúvida, tira todo, a tristeza, porque a fé, ela vai gerar confiança dentro de nós. A nossa introdução diz assim: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. Claro, existem novas teologias, doutores trazendo novidades, mas tem algo que não muda. A nossa esperança, ela está fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar por causa do seu reino. Assim, a lição dessa semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e quando ele é importante em nossa jornada para o céu. Então, algo que nós não podemos perder é a nossa esperança, é a nossa fé através da ressurreição de Jesus. Lembram-se nas palavras de Paulo: aquele que crê que Jesus morreu e não ressuscitou, logo ele é um dos piores, dos pecadores, porque está acreditando em algo que não traz esperança. E a nossa lição deste domingo é apontar para a esperança do cristão. Então, a nossa síntese: a esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. E a nossa fé, ela é realidade. Eu sirvo o real. Deus é real. A morte de Cristo na cruz foi real. O seu sangue remiu meus pecados, isto é real. E a vitória ao terceiro dia, isto foi real. E quando, as pessoas que chegaram lá, Pedro, João, e viram o sepulcro aberto e o lenço dobrado naquela pedra, dizendo: eu voltarei,
isto é real e professamos até o dia de hoje. Então, vamos falar sobre esperança cristã. O que é esperança? Esperança é uma expectativa. Eu lembro-me, quando meu pai dizia no Natal, Robson, tu vai ganhar uma bicicleta se tu passar de ano. Então eu estudava com uma esperança, vou ganhar a bicicleta. Então, meus amados, algo que não se pode perder a esperança é o teu nome está escrito no livro da vida. Algo que não podemos perder a esperança, a fé da salvação. Eu sei que alguns morrerão e eu vou em muitos cultos fúnebres ainda. Mas um dia, quem sabe, eu posso também partir e outras pessoas irão ao culto e eu estarei lá. Mas a minha esperança não acabou ali, porque a grande esperança de todo cristão é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento vai acontecer. Se eu vou estar vivo, serei trasladado, mas primeiro os que partiram. Os que partiram serão trasladados primeiro, depois nós que estamos vivos irá, porque a palavra me diz isso. É a esperança. Isto é a confiança. E eu estou fundamentado em coisas que eu não vejo. Porque fé é isso. Fé é algo que muitas vezes não é tocável. Fé às vezes não é sentido, fé às vezes não é visto, mas eu creio, acredito e confiança. Então eu estou antecipando aquilo que é bom, aquilo que está prometido. Mas deixa eu também trazer algo de fundamento para o professor. Explique a diferença da confiança, da ansiedade. A ansiedade, ela é prejudicial. Nós vemos hoje muitas pessoas com crises de ansiedade. Muitas pessoas que, de certa maneira, elas se frustram no meio da caminhada. Quem sabe algo que foi prometido, algo que você ouviu, algo que não se cumpriu, e você se encontrou frustrado, e a frustração traz revolta. Então eu te dou um conselho: volte para trás, volte lá, conserte as coisas e continua na caminhada com esperança, porque esperança é confiança em cumprimento, e isso gera uma grande expectativa. E as cartas apostólicas de Paulo fala sobre isso. Nos mostra que nós devemos ter esperanças que realmente sejam reais. Tem pessoas que se preocupam muito com o crescimento ministerial. Isto é consequência de trabalho. Trabalho, aleluia, realizado na presença de Deus. Mas o que realmente é importante? É a tua esperança na ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. A esperança do cumprimento da promessa. A esperança da pregação do evangelho. A esperança do arrebatamento da igreja. A esperança da vocação que você recebeu de Deus, a esperança do aparecimento do Senhor em glória. É esta esperança bíblica que nós estamos tratando. Então, não coloque a tua esperança no que não é bíblica, porque daí isso é ansiedade, e a ansiedade é mal, mas a esperança em Jesus é bênção para as nossas vidas. Então, nós temos aqui também Deus, o autor da nossa esperança. Esta esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus. A esperança dada para Jesus é uma esperança para salvo.
Se por acaso esse vídeo chegou até você e você está pelo nosso canal do YouTube e você ainda não serve a Jesus, eu quero te fazer um convite. Vá numa igreja Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, ou uma igreja evangélica com bons princípios, e aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Viva essa boa doutrina e tenha a esperança do céu para a sua vida também. Então, dentro da esperança, logo, ela é uma esperança viva, uma jornada que nos levará até o céu. A fé, sim, ela tem sido provada. A fé, ela tem sido questionada. Muitos homens fiéis foram perseguidos por homens cruéis. Basta você ler um bom livro sobre a história da igreja. Você vai ver que homens derramaram o seu sangue. Famílias foram separadas por causa desse amor ao Evangelho. E a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela nunca sucumbiu. Porque a igreja de Cristo, ela sempre estará na rocha viva. A igreja de Cristo sempre terá Jesus como seu fiel cabeça. A igreja de Cristo sempre será alimentada pela presença do Espírito Santo. Muitos até abandonam a igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo continuará sendo o corpo de Jesus nessa terra. Por quê? Porque a igreja de Cristo persevera. A igreja de Cristo atravessou os milênios. A igreja de Cristo, ela sempre está na presença de Cristo. E volte enquanto há tempo. Deus te chama, porque esta é a esperança. E essa escola dominical, por que não dizermos, ela é evangelizadora também. No nosso segundo tópico, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo da sua carreira. A Bíblia focaliza para o futuro. Temos que entender que o pecado provocou uma desarmonia na criação. A criação, ela foi afetada pelo pecado, não só sobre a raça humana, mas tudo foi afetado pelo pecado. E Deus trabalha, Jesus falou, eu e o Pai trabalhamos até hoje, ainda trabalha pela perfeição, pelo equilíbrio e pela harmonia dentro da criação. Por isso que a esperança do porvir traz consolo e alegria ao crente. O crente tem que ter esta esperança. O crente tem que estar vivificado no poder da palavra para assim esperar as bênçãos propostas sobre ele. E dentro da escatologia não é diferente. Aleluia. Por isso que nós temos esta esperança, a doutrina das últimas coisas. Estuda as coisas futuras que podem acontecer e isso consola nossas vidas. Eu me alegro num texto bíblico que está em Apocalipse capítulo 5. Porque há um livro diante do trono de Deus. E ele é escrito por dentro e por fora. E esse livro tem 7 selos. E há um grande silêncio no céu, porque não há ninguém digno de chegar diante do trono e pegar esse livro. Esse livro fala da esperança futura. A esperança de Deus para trazer o equilíbrio, a perfeição e a harmonia na sua criação.
E João, o apóstolo João, nessa visão, começa a chorar, e chorar muito. E daí um dos 24 anciões chega para ele e diz assim: não chores, porque há o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno de desatar os 7 selos. E o Cordeiro, Jesus, chega e pega o livro. E a revelação começa a ser aberta, e há a esperança que nós estamos ensinando na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, da lição número 12. Há uma esperança e Deus projeta, pelo poder da palavra, o futuro para todos nós. Então, as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada até nós em Romanos 8, capítulo, versículo 18. Por que é uma doutrina de esperança? Porque nós confiamos na promessa. Por que às vezes nós vemos muitas pessoas até antipáticas, desmotivadas, fracassadas na sua fé, desanimadas, porque infelizmente dentro da nossa cultura muitos não frequentam a escola bíblica dominical, muitos até não leem a Bíblia e eles dependem apenas dos cultos como forma de alimento. Mas essa lição vem para um grande avivamento dentro da sua igreja, para gerar esperança, e isso gera uma transformação em nossas vidas, porque os que estiverem vivos serão arrebatados novamente. É por isso que nós temos esta esperança. O nosso terceiro tópico, a esperança cristã como âncora da alma. Temos como síntese: a esperança é uma âncora da alma, porque traz firmeza e solidez em tempos incertos. Nossa esperança como âncora. Você claramente já viu um navio? O navio é enorme, só que todo navio precisa de uma âncora, porque senão ele pode ir para qualquer lado. Muitas vezes, dentro do alto mar, nós precisamos usar a âncora para nos firmar. A âncora vai lá embaixo com a corrente e ela nos segura e consegue deixar o navio parado, e ele não vai à deriva. Ele fica parado em alto mar. Essa é a esperança cristã durante a nossa jornada com Cristo. Por isso que em Hebreus, capítulo 6, 18 e 19, faz uma tipologia da âncora à nossa alma. A âncora, ela nos segura e nos firma em tempos difíceis, nos dando garantia que nós estaremos com a esperança firmes, parados, mas firmes na presença de Deus. Porque a esperança do crente é a melhor, porque nos traz a certeza da salvação para o salvo. E isso não pode ser comparada com a esperança que os ímpios têm. Por exemplo, existem falsas esperanças. E sem medo de errar, para mim, existem falsas religiões. Aonde que a Bíblia vai enfaticar reencarnação? Não existe. Mas existe sim falsos teólogos dando versões, interpretações que a Bíblia não fala. A Bíblia não diz. É muito bonito você
assistir um filme e ver o amor daquela pessoa com aquele que morreu e tendo contato com a alma. Mas isso não existe. É uma falsa esperança. Como o hinduísmo, como o budismo, como o islamismo, trazendo falsas esperanças. Mas antes que você faça crítica, eu quero dizer que eu respeito a sua religião. Só que a minha religião está fundamentada na palavra de Deus. E eu não tenho um segundo livro explicativo. Eu não preciso de um outro evangelho. O que eu tenho é a palavra de Deus, e o cristianismo bíblico, ele vivencia o poder da palavra de Deus. Eu não preciso de astrologia, não preciso pesquisar signo, eu não preciso de quiromancia, eu não preciso ir atrás de cartomantes. Para mim são falsas esperanças que não servem para mim para nada, mas há uma esperança. Jesus vai voltar, Jesus vai me colocar no céu. Essa sim vale a pena servir. Então, mantendo firme a esperança. Segunda vinda de Jesus é o grande motivo para eu permanecer firme na presença de Deus. E essa é a promessa que eu devo seguir. Entender que será iminente e vai acontecer a qualquer momento. Conclusão: lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu, prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Muito obrigado por você estar sempre junto conosco. Deixe o seu like, siga o nosso canal. Até a próxima, na presença de Deus.